Oi, minha gente, boa tarde e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Press. Estou transmitindo desde a Cidade do México. Eu não sei lá no Brasil, mas aqui no México a coisa ficou muito quente. Está fazendo muito calor por aqui. Possivelmente lá também. Vamos lá com o tema de hoje, que são os padrões de reversão avançados. Tá? Antes de começar, vamos ver o que são os avisos de risco, onde vamos falar que nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu dinheiro. Os grandes inversionistas, os grandes traders, eles sempre falam o seguinte: eles não entram em nenhum negócio que eles não conhecem à perfeição. Então, não faça isso, não faça trading. Por um momento, se você está começando, não faça trading com dinheiro real, tá? Porque tem dois jeitos de aprender, tem o jeito bom e o jeito ruim. O bom é você fazer trading uma conta demo, que é um simulador com condições do mercado real, ok? Mas com dinheiro que é fictício. É melhor perder dinheiro fictício a perder dinheiro real que possivelmente custou muito trabalho ganhar. Bem-vindo todo mundo. Agora são as 7 da noite, hora do Brasil. São as 11 da noite, hora de Lisboa, Portugal, para toda a gente que está vendo esse webinário dos países de fala portuguesa. Eu vou ter o gosto também de, a partir de julho, dar também o que são os webinários em espanhol. Então, vamos ter um webinário por semana em espanhol e outro webinário por semana em português, e o de português vai ir à mesma hora, que é essa hora, principalmente para o mercado de Brasil, às 7 da noite de São Paulo. Tá? Por que é que uma pessoa pode perder todo o seu dinheiro? Estou falando do dinheiro que tem na conta. É porque o capital que você põe na conta real é o crédito que você tem frente ao broker, é a sua liquidez, é a sua capacidade de pago para ele. Tá? Tem um conceito que se chama trade out, margin call, ou o que é queimar a conta, que é quando a sua perda fica muito perto do total do capital que você tem. O flotante, o drawdown, não se concreta até que você feche as posições. Mas se o drawdown é grande demais, o broker vai fechar as posições, deixando a sua conta com 1, 2% do capital que você tinha inicialmente. Isso é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca. Para isso é para o que eu dou, o que se chama nos 5 conselhos de proteção e conservação do capital, ok? Onde o primeiro é praticar em demo, segundo, gestione a ordem de stop loss para o de perda, o que é a máxima perda, porque quando nós colocamos uma posição, não sabemos com certeza quanto é o que possivelmente vamos ganhar. Através do take profit, se o preço chega a esse ponto, vamos ter um lucro. Agora, tem uma relação que se chama RR, o Risk Reward, onde nós buscamos ter um que seja 2-1, 2 de lucro por 1 de possível perda. Sim, podemos garantizar, podemos calcular ao começo quanto é o máximo que nós pudéssemos perder. Mas se o mercado vai na direção da nossa posição, então a estratégia é ir movendo o stop loss até que você blinda a posição, até que o preço do stop loss é igual ao preço que você colocou a posição, para já não ter possibilidade de perda, tá?
tem um dito militar que diz: o guerreiro que tem as mais altas probabilidades de ganhar uma luta é aquele que já não tem nada que perder. E muita gente pensa que o stop loss só serve para proteger-nos de uma possível perda, mas em realidade você pode proteger o mínimo de lucro com o stop loss uma vez que o preço está avançando na direção da sua posição, tá? Então, esse tipo de gestão é o que eu aconselho para que não cresça a perda. O único jeito de prevenir que a perda cresça demais é preventivo. Porque uma vez que o drawdown está aí, fica difícil, tá? Terceiro conselho, baixe a alavancagem. O mercado Forex é um mercado triplo alavancado. Isso quer dizer, o primeiro alavancagem é que o PIB, que é o quarto dígito depois do ponto no preço, você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço. Esse é o número 1, alavancagem número 1. Dependendo do tamanho da posição, que é o segundo alavancagem, o valor que pode ter o PIB para cima ou para baixo, que pode ser 10 centavos, no caso de um microlote, $1, no caso de um mini lote, ou $10, no caso de um lote estándar. Mas o terceiro alavancagem é o que o broker dá para você, que pode ser uma a 100, uma a 200, uma a 500, uma a 1.000, pode ser uma a 10.000 em alguns casos. Baixe esse alavancagem que o broker dá para você, porque, por favor, escreva o seguinte: o seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Então, se você está trabalhando com o máximo alavancagem, você está trabalhando com o máximo risco. Olha, que eu quero ganhar dinheiro e se a posição vai bem, a alavancagem vai ajudar, certo? Mas como você está aprendendo, as possibilidades de perda são maiores, então a perda pode ser maior com a alavancagem forte. Baixe a alavancagem 1 a 25, 1 a 30, que é o alavancagem que a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, dá para os brokers na Europa, tá? Isso é para os traders que estão aprendendo a fazer trading. Quarto conselho: não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital como máximo por posição. Isso é uma aproximação conservadora, inteligente e sabida, onde, se nós perdemos 1% do total do nosso capital, isso é relativamente fácil de se recuperar. Mas se você perde 10, 20, 30, até 50% da sua conta, fica cada vez mais difícil recuperar essa quantidade. Cada webinário que eu dou, eu aconselho alguns livros. Esse livro se chama o Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo, onde ele fala de um sistema de price action bastante simples, bastante efetivo também. Um bom sistema, os bons sistemas de price action que é totalmente compatível com o programa que estamos vendo aqui nos webinários da Ion Forex. Na página 72 desse livro, ele põe uma tábua onde ele fala qual tem que ser a nossa porcentagem de assertividade em caso de porcentagens cada vez maiores de perda. Fica depois quase impossível recuperar a conta, tá? Quinto conselho: não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Isso é uma arte marcial. Isso é um campo de guerra. Os mercados são um campo de guerra entre compradores e vendedores. É um lugar hostil. Se diz que é o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real. Tem um dito que diz, no que nós fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não, tá? Tem que
é um lugar que não perdoa. Então, tem que aprender estratégias, tem que aprender como fazer o trade, como ter uma boa leitura de gráficos, como se proteger com análise técnica e análise fundamental. Então, é como aprender a jogar xadrez. Você se concentra em um jogo só, não em 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, porque muito possivelmente você vai perder controle. Tá? Se você segue esses 5 conselhos, fica muito difícil queimar a conta. Tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A sensação de responsabilidade é que todo o material apresentado nesse webinário é estritamente educacional. Não tem por que perder dinheiro, porque estou falando que, por favor, opere em demo para aprender primeiro, tá? Então não tem por que perder dinheiro. Mas a Iron Forex e o instrutor não temos responsabilidade de qualquer perda que o trader possa ter. E aqui o material é estritamente educacional e não são ideias nem conselhos de trading específicos, tá? A redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá. Então, esse tema dos canais e dos padrões. Olha, eu vou pôr o MetaTrader. Vamos ver onde é que ele aparece. Aqui está. Ok. Eu vou pôr aqui o MetaTrader. E temos aqui vários padrões que estão aqui, que aparecem aqui. Tá? Quando nós estamos fazendo trading com gráficos de um dia, gráfico de 4 horas, que são velas muito fortes, onde possivelmente se pode fazer um bom price action. O price action se faz quando você tem um padrão de umas 10, 15 velas de castiçais japoneses. Tá? Mas se temos um gráfico com uma maior quantidade de castiçais, então aconselho usar o sistema de canais. O preço sempre flutua em canais, só que vai trocando de padrão, de ângulo, então é preciso nós entender que é o que o preço está fazendo. Tem 5 grupos de padrões de preço no sistema de canais. Tem o que é uma tendência alta, tem o que é uma tendência baixa, tem o que é o movimento lateral, tem o que são os padrões de reversão, que são os que estamos vendo hoje, e tem os padrões de continuidade, que nós vamos ver próxima semana. Tá? Eu invito a gente, porque tem muitos jeitos para ver esses webinários, que não tem bons traders, são maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados, então estamos felizes de ser parte do seu treinamento. Você precisa prática, todos os dias. Para ser um bom trader, tem que pagar o preço, e o preço não é monetário, é prática. Tá? Então, estamos falando que estamos vendo os padrões de reversão, mas para entender bem eles, nós vimos semana passada o que são os padrões de tendência alta e tendência baixa. Aqui temos uma tendência alta que reverteu. Vamos entender o que aconteceu aqui e como é que nós podemos aproveitar esses movimentos. Numa tendência alta, por favor, escreva o que é a definição de uma tendência alta em 3 pontos,
que são altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de tetos, de topos, por resistências. Então, como é que nós vamos saber se temos um padrão? Vamos ligando os altos e baixos para nós ver que é o que o preço está fazendo. Então, se eu tenho altos mais altos, baixos mais altos, quebramento de topos, eu tenho uma tendência alta. A tendência baixa é muito parecido, mas ao revés. Eu vou colocar aqui o canal abaixo, né? Tá? E tem o que se chama as linhas de regressão linear, que são por meio das quais nós vamos pondo qual é o padrão que está fazendo o preço. Então, a definição de uma tendência baixa, altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de fundos, de chãos ou de suportes. Isso é muito importante porque quando a tendência começa a ficar fraca, já começa a ter outras definições que não correspondem a estas que está falando. Vou mostrar, por exemplo, aqui temos uma tendência alta. Geralmente a tendência é forte quando a linha de tendência aponta a parte superior do gráfico e o preço está fazendo contato com a linha de retorno. Quando o preço começa a se afastar da linha de retorno, então essa tendência começa a ficar fraca. Tem 3 conselhos da tendência que nós vimos semana passada, que é the trend is your friend, a tendência é a sua amiga, não vai em contra da tendência e a tendência é eterna até que confirme a reversão. Mas como é que nós podemos saber quando é que a reversão se está confirmando? É quando nós vemos esse padrão que aqui está um pouquinho não tão claro, mas quando temos um oco, eu adoro essa palavra em português, é muito similar ao HCH em espanhol, que é o ombro, cabeça, ombro. Eu sou do grupo de traders que sei que o ombro, cabeça, ombro sempre está presente numa reversão. Às vezes muito claro, às vezes um pouquinho mais esquisito. Mas aparece. Então, esse oco dá para nós o que se chama as 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência. Às vezes pensamos que o mercado é muito original e que sempre faz coisas diferentes, mas é bastante repetitivo. Faz o mesmo uma e outra vez. Até que você, quando sabe sobre esses padrões, então você começa a pensar, oi, cara, esse filme eu já vi, está fazendo isso e possivelmente vai fazer aquilo. Então, isso dá para a gente o conhecimento de quando ter uma entrada e quando ter uma saída de uma posição. Tá? Então, essas 4 faces de fraqueza, primeiro,
é uma espécie de violinada que o preço faz mais por cima da linha de retorno. É um movimento geralmente muito agressivo para cima e depois vai para baixo. Como que o mercado está tratando de chegar ao ponto mais longe. Tá? Essa violinada sucede que eu, por exemplo, o melhor ponto para entrar nesse gráfico é aqui embaixo e o melhor ponto para sair é na fase 1, que é a violinada, porque temporalmente o mercado chegou até esse ponto. Depois pode ser que ele continue subindo, mas ele vai dar uma queda antes de começar, de continuar. Tá? Depois o preço retrocede, intenta subir outra vez, mas não consegue. Essa segunda fase é conhecida como falho da oscilação. É quando, em lugar de fazer um alto mais alto, faz um alto mais baixo, então a sua definição de uma tendência alça se quebrou a metade. E essa tendência está ficando fraca. Pode se recuperar? Sim, se pode. Mas já uma vez que tem uma confirmação de reversão, fica mais difícil que se recupere. Geralmente, quando o preço faz o falho da oscilação, então a terceira fase é quando o preço vai sobre a linha de tendência e quebra ela. Escreva, por favor, o seguinte. Quando o preço quebra a linha de tendência, automaticamente você está em um movimento lateral. Automático. Mas ainda não é confirmação de reversão, porque ainda falta ter um baixo mais baixo. Então, até que o preço quebre a linha de tendência, quebre o chão, o suporte. Importante, então, já tem um baixo mais baixo e a definição de uma tendência alta se quebrou por completo. E você começa a ter o que é a definição de uma tendência à baixa, onde você tem altos mais baixos, baixos mais altos, quebramento contínuo de chãos ou de suportes. Então, vamos ver na apresentação como é que nós podemos identificar facilmente padrões de reversão. Porque se você não vê o oco, você sim pode ver possivelmente dobro teto, fundo, triplo teto, fundo, reversão em V. Então, não faz mal como você dê um nome ao padrão. O importante é que você identifique o padrão e saiba o que fazer uma vez que aparece. Tá? Então, essas linhas são as linhas que conectam os altos e baixos. Aqui é onde eu estou e vou colocar uma linha de tendência alça e uma linha de retorno. E o mercado vai fazer uma pausa quando o preço está consolidando. Fica simples, porque depois dessa consolidação se quebra sentido contrário, vai ser um padrão de reversão, e se quebra no sentido que vinha, converte-se então em um padrão de continuidade. Para você ter uma ideia geral, o oco é o rei dos padrões de reversão e os triângulos são os reis dos padrões de continuidade. Vamos ver eles próxima semana. Então, aqui o preço faz o movimento e então começa outra tendência. Olha, isso é muito importante. A linha de tendência, uma tendência baixa, é a de cima. E a linha de retorno
é a de baixo. O que acontece quando a pessoa não sabe sobre canais? Está colocando posições à alça, está fazendo dinheiro aqui, tá? Mas acontece que aqui, onde já está revertendo, coloca muitas posições à alça e o mercado começa a ir para o outro lado. Então, ele está perdendo. Mas muita gente, com tal de não perder, tira fora o stop loss. Mas aqui, uma tendência baixa, ele tem posições à alça. Então, cada vez a perda é maior, até que queima a conta. Essa é a radiografia, a autópsia, a anatomia de como queimar a conta, que por que acontece que a gente queima as contas, é porque não sabe em que chão está colocado sua posição, tá? Então, estamos falando aqui dos padrões de reversão. O oco, que é ombro, cabeça, ombro, triplo, topo, fundo, duplo, topo, fundo, ponta, vez superior, inferior e cúpula ao pire. Ao final, todos eles são ocos, mas têm suas particularidades. Dos padrões de reversão, um pré-requisito para qualquer padrão de reversão é a existência de uma tendência anterior. Os primeiros sinais de uma reversão de tendência geralmente são a quebra de uma grande linha de tendência. A quebra da linha de tendência é uma notícia muito ruim para a tendência. Quanto maior o padrão, maior o movimento subsequente. Os padrões superiores são geralmente de curta duração, é mais voláteis do que os inferiores. Os fundos normalmente têm faixas de preço menores e levam mais tempo para serem construídos. Olha, vamos passo a passo. Cada posição tem que ter um plano. Inicialmente, o plano é fácil, ou é a alça ou é a baixa, que é onde vamos comprar ou vender, o que são os CFDs, que são os Certificates for Deposit, que são os instrumentos que nós usamos no Forex. No análise técnico, vamos procurar ter as linhas que dêem claridade a qual é a fase onde nós estamos. Porque aqui nesse gráfico, nós poderíamos pensar, olha que beleza, que tendência alça tão bonita. Mas nesse momento, nós não estamos numa tendência alça, estamos num movimento lateral. Geralmente, o movimento lateral começa quando o preço já quebrou a linha de tendência. Então, eu vou colocar uma linha de tendência. Vejo que o preço já quebrou e coloco uma linha de retorno que é paralela, sempre é paralela à linha de tendência. Então, quando o preço faz esse topo aqui, isso é o melhor momento para nós colocar a posição. Lembre-se que os conselhos da tendência, a tendência é a sua amiga, não vai em contra da tendência, a tendência é eterna até que confirme a reversão. Então, numa tendência alça, só colocamos posições à alça. Procuramos, então, comprar barato para vender caro. Aqui tenho a violinada. Aqui tenho o falho da oscilação. O preço já quebrou a linha de tendência. Estamos no movimento lateral. E se o preço quebra o último chão, então vamos ter confirmação de reversão. O sistema de trading, podemos falar de diferentes, mas o melhor sistema de trading é aquele que funcione para você.
E o jeito de saber qual é o sistema de trading que funciona para você é provando, provando, provando. Isso é o que é a conta demo. A conta demo sempre vai ir com você toda a vida. Por quê? Porque é o campo de experimentação, é o campo de aprendizagem, é o campo onde você testa as estratégias. E quando você vê, através da expectativa de trading, que ela está funcionando, então passa a real, mas você só passa a real o que já está testado. Não coloque posições sem estratégia de jeito real, porque tem altas probabilidades que você vai perder dinheiro. Então, só passa a real o que já está previamente testado e você vai continuar testando estratégias, indicadores, robôs, inteligência artificial, tudo, ok? É um caminho de vida. O trading, você pode ser lucrativo, mas você pode ficar ainda mais lucrativo, dependendo também do tamanho da conta, etc. Não? Então, aqui temos fase 1, violinada, fase 2, falho da oscilação, fase 3, ruptura da linha de tendência, fase 4, o quebramento do último chão. Então, se eu pergunto, olha, nesse gráfico, em que fase de fraqueza vai a reversão? Vai em fase 3, porque ainda não quebra aqui. Tá? Então, isso é algo que se repete. Por isso colocar essas linhas ajuda muito para você fazer um bom trade. E olha, os traders que têm as maiores possibilidades de sucesso são aqueles que fazem a sua tarefa. Eu vou falar do Warren Buffett, que é conhecido como oráculo de Omaha, que as suas previsões são certas, vai certo. Mas não é porque o senhor tenha poderes sobrenaturais. Ele faz a sua tarefa, a Berkshire faz a sua tarefa, eles fazem uma análise fundamental de ações para saber onde entrar e onde sair, e eles também estão analisando os outros mercados. Quais são os 4 mercados aos quais nós, os traders minoristas, independentes, temos acesso? É o mercado de ações, que é o mercado de capitais, também é o mercado de futuros, o outro mercado, o Forex, que é do qual estamos falando hoje, e o mercado cripto. Então, você pode fazer a sua tarefa com qualquer desses 4 mercados e você pode gerar o sistema para o qual você vê que pode fazer dinheiro. Tá? Então, isso acontece nas tendências. Ombro, cabeça, ombro, telhado. Nós podemos usar o indicador de volume. Não é muito preciso, não é exato, mas funciona. O que acontece? Olha, aqui nós temos um canal alça, onde a tendência era forte no começo. E, tomando em conta indicadores como o MACD ou como o volume, vamos ver que nos movimentos à alça você tem maior volume, uma tendência à alça. E quando tem um retrocesso, o volume diminui. Isso é ao que se chama convergência, que é quando o indicador está de acordo com os movimentos do preço. Mas acontece que o preço sobe, mas o indicador vai para baixo. Então, isso é uma divergência. E quando nós temos uma divergência, isso pode ser um claro sinal de que estamos tendo aqui a violinada. E a violinada sempre é a cabeça do ombro. E o falho da oscilação é o ombro direito do ombro.
falando das 4 fases de fraqueza e reversão de uma tendência, as 4 sempre aparecem quando é uma reversão, mas não tem que ser nesse sentido. O preço pode quebrar primeiro a linha de tendência, depois fazer o falho da oscilação e depois quebrar o último chão. E quando isso acontece, então, os movimentos à baixa começam a ter um maior volume, então vai tendo convergência. Uma vez que já está confirmada a reversão, então você começa a ter as condições de uma tendência baixa, linha de tendência baixa, linha de retorno baixa. E então, uma vez que o gráfico chega à fase 4 de reversão, já não pode ter nenhuma posição à alça, por amor de Deus. Porque você já está numa tendência baixa. E com posições à alça, isso não vai bem. Tá? Então, essa capacidade de leitura é a que precisamos. Eu vou escrever o meu nome aqui no chat. O meu nome é Carl Pras. Eu estou baseado no México. Sou brasileiro do lado da mãe, alemão do lado do pai, também sou mexicano. Vocês me podem contactar em LinkedIn para eu compartilhar com vocês material adicional correspondente a esses webinários, tá? Então, temos isso. E eu vou mostrar. Deixa eu ver isso aqui. Ok. Deixa eu ver. Agora eu vou pôr só apresentação. Ok, isso já vimos. Vamos aqui. Tá. Então, temos o ombro, cabeça, ombro, telhado. E se nós temos uma estratégia que é onde estamos usando o stop loss e o take profit, que é o paro de perda e máximo lucro, se eu tenho um canal à alça que já reverteu, aqui tem a linha de coelho, então o alto da cabeça é possivelmente, o longo, o alto da cabeça é a projeção do que possivelmente vai se mover o preço para baixo. Então, se eu já tenho a confirmação do óculos, eu posso aproveitar esse movimento com esse preço. Todos temos diferentes sistemas de vida. Eu aconselho adaptar o trading a seu sistema de vida e não seu sistema de vida ao trading, porque então você possivelmente possa cair em uma situação de overtrading, não? De fazer trading demais, que você passe tempo demais frente às janelas, frente ao computador. Então, o sistema pode ser através de take profits, ou se você está trabalhando com gráficos, por exemplo, de um dia, você pode ainda estar trabalhando com price actions, e a sua RR pode ser muito, seu risk reward pode ser 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5, 1 a 10, e as coisas ficam bastante boas. O ombro, cabeça, ombro, o oco invertido.
é quando eu tenho uma tendência baixa e reverte para converter-se em uma tendência alta. Os passos são exatamente os mesmos, mas ao revés. Esse oco invertido se apresenta muito frequentemente. Quando o preço está chegando a máximos, não é o melhor momento para entrar nessa direção. Precisamos estar muito atentos a possíveis reversões. Quando nós estamos chegando tarde a uma tendência, não é o melhor momento para entrar nessa direção. O que podemos fazer é ficar analisando o gráfico, monitoreando ele, até que nós estejamos um padrão de reversão confirmado para nós colocar a posição agora na direção contrária, mas em uma tendência novinha, que pode ter muita energia nesse momento, nesse caso a alça. Tá? Agora, os ombros, cabeça, ombros, sempre estouram e sempre vão na direção? Não. Mas algo que nós podemos ver com muita frequência também é ombro, cabeça a ombro, que não quebra, torna-se bandeira. E para nós fazer trading, uma vez que fez a bandeira, que é um padrão de continuidade, geralmente, tem que esperar até que ele estoure para um lado. Olha, o que dizia o Charles Dow faz 100 anos atrás. Quando o preço se encontra em um canal lateral, é garantia que ele vai quebrar em um sentido, mas o único que nós não sabemos com certeza é quando é que ele vai quebrar e em que direção é que ele vai quebrar. Mas se vai quebrar, vai quebrar. Então, nos triângulos que nós vamos ver próxima semana, para nós vai ser mais fácil ver para onde é que ele está quebrando e aproveitar esse movimento. Por que é tão importante que nós coloquemos as linhas de regressão linear? Porque a simples vista, pode ser que nós não estamos seguros do que o preço está fazendo. Mas se eu coloco, olha, isso é como uma prova de missão. Eu coloco as linhas de regressão linear, que nesse caso estou usando da do Zoom, fica mais fácil para mim ver que é o que está acontecendo aqui. Olha, o oco que eu não via a simples vista está aqui. Ombro, cabeça, ombro. Quebrou para baixo, foi para baixo o longo da cabeça e foi ainda mais para baixo. Não é que nós vamos esperar ter o padrão perfeito, geometricamente falando, mas que nós possamos reconhecer quando ele aparece para nós aproveitar o que o mercado geralmente ao redor do mundo está vendo também, tá? Os triplos tetos e fundos. Aqui é onde o mercado tinha uma tendência alça forte que tornou-se em movimento lateral.
Isso é que é tão importante colocar essas linhas. Agora, eu posso dizer, olha aqui, o oco está presente, ombro, cabeça, ombro. Olha, mas é que o ombro está do mesmo tamanho que a cabeça. Mas é um falho da oscilação. Por quê? Porque se isso continuasse sendo uma tendência forte, isso tinha que estar aqui na cima, não aqui embaixo, porque não conseguiu quebrar o topo. Então, já é um falho da oscilação que já tinha quebrado, além disso, a linha de tendência, e que agora só é preciso esperar até que o preço quebre o último chão para ser um padrão de reversão, ou o último teto para ser um padrão de continuidade. Aqui o preço continua para baixo e quebrou para baixo no padrão de reversão. Tá? Então, se vocês me perguntam, estão aqui os 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência assim? Está a cabeça, falho da oscilação, ou teve um segundo falho da oscilação, quebramento da linha de tendência e quebramento do último chão. Estão os 4 faces para eu já ter, a partir daqui, uma confirmação de reversão. Tá? E isso tem que ver com triplos, topos e fundos. Dobro, teto e fundo. Aqui não faz mal se você vê, é um dobro teto. Tá. Mas eu vou colocar outra vez a linha de tendência alça, a linha de retorno, e eu posso ver como aqui eu tenho um falho da oscilação, porque esse preço não conseguiu tocar a linha de retorno. Além de que ele está no mesmo tamanho que a cabeça, tem o ombro, cabeça, ombro. Porque eu não vejo ombro, cabeça, ombro, eu vejo o dobro teto. Está bem, de qualquer jeito, é um padrão de reversão. Tá? Quebra a linha de tendência e quebra o último chão, com o qual nós temos confirmação da reversão, porque já temos um fundo, baixo mais baixo. Então, a tendência se toma quando começa. Esse é o melhor momento de compra e esse é o melhor momento de venda. Se você não conseguiu vender aqui, é aqui, no ombro direito. Se não conseguiu aqui, é quando, olha, dizíamos que cada posição tem um plano. Aqui é um plano alça. E, inicialmente, esse fundo ajuda a gente para ver qual é a minha zona de validação, que é todo o que acontece aqui para cima, e a zona de invalidação, que é tudo o que acontece aqui embaixo. Mas no momento que eu tenho uma linha de tendência, as zonas de validação e invalidação trocam. A zona de validação é todo o que acontece por cima da linha de tendência, e a zona de invalidação é do outro lado da linha de tendência. Então, por favor, escreva: o stop loss sempre vai na zona de invalidação. Sempre. Então, se eu tenho esse lado direito como a zona de invalidação, eu vou movendo diligentemente o stop loss até blindar a posição, até não ter possibilidade de perda. Eu começo a proteger o mínimo de lucro. E quando o preço quebra a linha de tendência, pum,
ele me saca. Com lucro. O lucro não é ganhar o máximo. Muitas vezes é o que você protege, ganhar como mínimo. Isso é o que faz a um trader consistentemente lucrativo. Então, aqui, você protegeu e você conseguiu ter lucro porque você protegeu a posição. Tá? E aqui temos a confirmação da reversão. Então, você pode ver esse webinário em vivo, que eu aconselho muito ver ele em vivo, porque desse jeito você pergunta, eu contesto imediato. Mas, se o tempo não é o indicado para a sua agenda, para seus tempos, você pode ver esses webinários no canal da Iron Forex, no YouTube, ou na página da Iron Forex, na seção educativa dos webinários. Tá? E eu aconselho, não porque você veja um webinário uma vez, quer dizer que você já sabe esse material. Eu invito a você ver esses materiais uma e outra vez, para que sua mente se familiarize com esses padrões e você possa usá-los de um jeito muito lucrativo. Tá? O padrão em V. Eu adoro também esses padrões quando são descritos no Brasil, porque aqui esse é um padrão M de reversão. Eu digo que também é um oco. E o outro é o próximo, onde você tem um padrão W de reversão, o qual você pode ver aqui. Que também é um oco que agora vai em sentido contrário. Tá? Que mais? Tem o que se chama o bull trap e o bear trap, onde consigo ter um alto mais alto ainda, mas o oco se faz aqui, o oco começa a se formar assim. Então, você tem o oco, que é o ombro, cabeça, ombro. Aparentemente, quebrou e a gente pensa, olha, isso vai para cima. E foi exatamente para baixo porque fez uma violinada. Tá? Como eu disse, isso não é um ponto para eu colocar uma posição que eu não tenho vantagem, eu estou comprando caro demais. A vantagem você tem aqui embaixo, e esse é o lugar para fechar a posição, não para abrir. Então, se você faz assim como eu estou dizendo nesse momento, você não vai cair numa bear trap ou uma bull trap como essa, ok? Isso, em fato, converte-se na possibilidade para agora colocar posições em sentido contrário. Esse é o bear trap, muito similar ao que eu mostrei anteriormente. Pode ser que se está fazendo uma espécie de dobro teto, mas o preço não conseguiu descer mais. Então, em lugar disso ser um padrão de reversão, converte-se num padrão de continuidade. Minha gente, eu invito deixar isso aqui para vocês se treinar nesse tipo de gráficos. Busque-me em LinkedIn, ou busque-me através da Iron Forex. Mande-me fotos de gráficos com padrões como os quais vimos hoje, para eu ajudá-lo a se treinar
na detecção, na visualização desses padrões, ok? Por o momento, vejo vocês próxima semana para os que são os padrões de continuidade. Terça-feira para o mercado de Portugal, Lisboa. Quinta-feira para a gente com o horário de São Paulo, Brasil. Mando muito saudade para toda a gente que está vendo esse webinário, cada uma das suas belas cidades, belos países. E vejo vocês próxima semana. Bom fim de semana. Até logo. Tchau, tchau.